Já temos um vinho para brindar a próxima vitória do São Paulo sobre o Flamengo, Andreasa. Bolsonaro e il mito. Ô, Megali, É. Afora a sua gracinha, fora de tempo, né, completamente extemporânea, Totalmente, né? sem gratuita, sem nenhuma uma agressão, me sinto agredido, logo, bom dia para você. Eu estava aqui já encomendando o meu vinho, Bolsonaro il mito, Cabernet Sauvignon, vinho caro, hein? Aí o sujeito compra o vinho e leva um vinagre, né? Vamos ver. Andreasa, assunto de hoje, Paulo Guedes, segunda onda e auxílio emergencial. Diz agora o Paulo Guedes que como a doença está desaparecendo, a segunda onda do auxílio emergencial não será mais necessária para 2021. Ai, Luiz Megali, ouvinte querido, ainda há, nessa altura do campeonato, novembro de 2020, quem acredite nas palestras de Paulo Guedes. Cada vez menos gente, né? A gente mede isso pela forma como as suas recorrentes bravatas têm cada vez menos impacto, inclusive no mercado financeiro. Para quem um dia acreditou na credibilidade de Paulo Guedes, temos aí um caso espetacular de credibilidade que se erode, né, de credibilidade em erosão. O governo Jair Bolsonaro, a gente precisa dizer as coisas como elas são, né? O governo Jair Bolsonaro é muito ruim. E tem, no Ministério da Economia, de Paulo Guedes, o símbolo da paralisia, da sua paralisia, que é também a paralisia do país, né? Da vida pública, do movimento econômico. O país está paralisado porque o governo é muito ruim, porque o governo bate cabeça, porque o governo está perdido. O Ministério da Economia de Jair Bolsonaro, comandado por Paulo Guedes, que eu falei ser o símbolo dessa paralisia, e já tratei disso muitas vezes aqui, é ao mesmo tempo inchado e engessado, fruto daquele erro muito grande de se dar várias, antigamente, pastas separadas na mão de um sujeito que não tinha qualquer experiência em gestão pública. É o caso do Paulo Guedes, que agora, não apenas agora, há muito tempo, tenta, como um feiticeiro, oferecer um efeito retroativo para o vírus, para o coronavírus, né? Como se fosse responsável por um país que está travado desde 2019, desde meados de 2019, bem antes, obviamente, da existência da pandemia entre nós. Olhando para o castelo de cera do Paulo Guedes, que, como diria o samba, derrete na fogueira, em qualquer fogueira, que a gente capta, pensando em fotografia, o melhor retrato desse governo, do governo Jair Bolsonaro. Um governo que tem à frente da pasta mais importante, aquela que tem maiores responsabilidades, aquela maior, decisiva, para que haja comida na mesa do trabalhador, do brasileiro, que tem à frente desse ministério, o da Economia, um ex-ministro em atividade, um poderoso ex-ministro em atividade. O que é o Paulo Guedes hoje? Um ex-ministro em atividade, que agora se converteu definitivamente numa espécie de animador de live, né? Vai às lives, todo dia uma live, promete um monte de coisa, justifica os seus erros, a sua incompetência do passado com coronavírus para todo lado, e não anda. E o país não anda. A última dele você tratou agora, abrindo aspas aqui para o Paulo Guedes. O vírus cedeu bastante, né, a pandemia cedeu bastante, segundo o ministro da Economia, e a economia voltou com muita força, a obsessão do tal crescimento em V. E segundo Paulo Guedes, portanto, não haverá prorrogação do auxílio emergencial. Eu pergunto aqui, quem acredita nisso? Qual é o fato que está aí? O governo Bolsonaro é hoje exclusivamente o auxílio emergencial. O que é o governo Bolsonaro hoje? O auxílio emergencial. O que sobrou do governo Bolsonaro hoje? O que sustenta o governo Bolsonaro hoje? O auxílio emergencial. Um programa circunstancial, provisório, que lhe caiu ao colo contra a vontade de Paulo Guedes, nos moldes como foi definido, e que deu sustentação ao governo e garantiu a popularidade do presidente. O auxílio emergencial acaba em dezembro. Qual é a dúvida
de que esse governo fará de tudo obsessivamente para manutenção, para rolagem, para prorrogação desse auxílio emergencial, que, de resto, na prática, beneficia mesmo milhões de brasileiros. Se o auxílio emergencial é o governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro vai abrir mão da sua existência, daquilo que dá popularidade ao seu líder? Quem acredita nessa conversa? Daqui até o final do ano, passada a eleição, o que nós teremos é o governo gerindo e se articulando no Congresso com seus apoiadores, com o Centrão, para prorrogar esse auxílio emergencial enquanto um milagre não acontece, uma mágica, para que essa galera muito ruim de serviço encontre um mecanismo, alguma forma, para formular o que será o novo Bolsa Família, o tal Renda Cidadã, Renda Brasil, chame-se como quiser. Tudo vai ser mais fácil, né, para esse intento de prorrogar o auxílio emergencial se houver a segunda onda do vírus. E é preciso dizer aqui, os sinais estão claros, eu sinto muito em dizer isso, não há nenhum prazer, mas é uma constatação. O governo Bolsonaro torce pela segunda onda do vírus, torce pelo recrudescimento da pandemia. Paulo Guedes também, porque a circulação do vírus, né, a nova circulação do vírus, esse bicho imprevisível, camufla a incompetência e, como eu já disse, dá motivação para esse governo. Um governo que não consegue operar na normalidade, um governo que precisa de exceção, precisa do ambiente de exceção, ou forjando crises artificiais, conflitos, teorias da conspiração, ou com um presente, porque a pandemia foi um presente para esse governo, a verdade é essa, ou com um presente, uma exceção, como uma pandemia. Tudo fica fácil de se conseguir, e eu repito aqui, vou repetir, o governo torce pela segunda onda, com que poderá mais facilmente sustentar a popularidade do presidente por meio, entre outras coisas, do auxílio emergencial. Andreasa, o vinho do Bolsonaro tem notas. O vinho da Michelle tem cheques. Vai, Carla Bigato. Megali, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu verdadeiramente vou comprar o vinho. Eu vou porque também. Eu quero provar. E se o vinho for bom, eu direi. Muito improvavelmente, mas se for bom, eu direi. Aguardemos, então. Hoje sem música, Andreasa? Tem uma aqui, ó, para os ministros simpáticos. Só pra gente Eu não ficar esqueci a música, gente. Revelação, Eu tô maluco. simpático. Para de Boa. contar, Os Revelação. ministros simpáticos. Nós temos aqui o nosso sistema de redundância, que é a Carla Bigato, né? Quando a Andreasa falha, a Carla Bigato funciona. O Andreasa jamais falha. Beijo pra você. Não é o que eu ouvi. Um beijo pra você, Andreasa. Até amanhã. Carroçada, simpatia, está virando epidemia. Eu falei, eu tô muito bolado e novamente vou falar. Procura safado, é bom, tá ligado? Vacina, bala